O grupo do Vorcado está negociando uma delação premiada coletiva. É isso? Como é que funciona? Então, são vários atores juntos, atuando juntos e vão delatar conjuntamente? A gente vê um avanço aí, do processo de delação premiada e também de mudança da própria, do próprio alcance investigativo desse caso, né, porque inicialmente estas pessoas que estavam sendo investigadas negavam qualquer tipo de crime, prática criminosa de qualquer ordem, mas agora estão disponíveis mesmo, se colocando como colaboradoras dessa investigação, até mesmo no formato de uma delação premiada. A informação que a gente divulga agora, Amanda, dá conta de que Vorcaro está negociando junto com Procuradoria-Geral da República e Polícia Federal um acordo de delação premiada coletivo, em que aliados, executivos, empresários ligados ao Master estariam também dispostos a delatar. Então, é Vorcaro e seus aliados, pessoas como Fabiano Zettel, que é cunhado de Vorcaro, o João Carlos Mansur, que é dono da REAG Investimentos, aquele fundo de investimentos que era ligado ao Master, mas também já deixou de existir, estariam neste grupo. As fontes traçam aí um paralelo com o que aconteceu no período da Lava Jato, em que aquela chamada delação do fim do mundo, atribuída a Odebrecht, reunia os relatos de 77 executivos e ex-executivos da construtora. Então, até fontes da investigação me disseram, na época, um batalhão de delatores e um batalhão de advogados participavam desses procedimentos de perguntas e respostas aí com a investigação. Para fins de agora, né, não há expectativa de que tantas pessoas topem, né, na ordem de 77 pessoas. Não é disso que estamos falando. Mas as fontes apontam que alguns investigados toparam negociar um acordo conjunto de delação premiada. Então, é Vorcaro e empresários ou ex-empresários ligados ao Banco Master. Desse grupo, citaram como exemplo Fabiano Zettel, que é cunhado de Vorcaro, e também João Carlos Mansur, que é dono da REAG Investimentos. É um acordo que está sendo negociado em fase de pré-delação, tanto pela PGR quanto pela Polícia Federal. Havia essa dúvida de início, se Vorcaro iria com a PF ou só com a PGR, mas de acordo com as fontes, as articulações estão sendo feitas desde o início, tanto por integrantes da PGR quanto da Polícia Federal. Então, hoje veio a notícia de que Fabiano Zettel trocou de advogado, né, saindo então do grupo, né, do escritório de advocacia que estava cuidando de sua defesa, porque ele entrou mesmo em uma nova fase, uma nova estratégia de negociação com a investigação. A defesa de Vorcaro rebate a acusação de organização criminosa, apesar dessa proposta de um acordo de delação premiada em conjunto, então Vorcaro com outras pessoas, basicamente eu perguntei, isso então é a confirmação de uma organização criminosa? Porque até no formato de delatar, Vorcaro está se apresentando em grupo. A defesa diz que não tem organização criminosa e que de forma alguma, Vorcaro pode ser considerado chefe de quadrilha ou chefe de facção, porque na lógica dos seus advogados, se não tem uma organização criminosa, não existe um líder dessa organização criminosa. Então, são as informações que a gente traz aqui com exclusividade no SBT News, está no site do SBT, ao longo de toda a programação, mas começando agora, o ponto de partida no Central News, no Central de Notícias, a gente traz esta informação para vocês. E olha como é interessante a comparação que foi feita, né, por estas fontes. No caso da Lava Jato, isso já aconteceu, um acordo de delação em conjunto, eram 77 executivos e ex-executivos da Odebrecht, um batalhão de pessoas falando com o mesmo objetivo de abrandar as penas para o grupo econômico. Agora, então, eles repetem este formato, mas aí sai o nome Odebrecht, o selo mesmo é de Master. Por isso que muitos espectadores dessa notícia, tanto quem pode ser citado por estes delatores, afirmam que estão diante de uma nova delação do fim do mundo.
mas acho que analiticamente a gente pode dizer aqui que depois do fim do mundo ainda existe mundo. É uma delação que tem muita expectativa, reúne aí um grande potencial acusatório, mas isso não significa que ela é prova ou que ela é um ponto final, né, nas práticas criminosas atribuídas a poderosos no Brasil. Este grande acordo de delação premiada, se homologado no fim das contas, ele é ainda visto como um meio de prova. O que vai ser contado precisa trazer fatos novos e que possam ser provados, né, linkados com outros pontos aí da investigação. Não adianta falar, não adianta chamar mais pessoas para serem delatoras também, se o que for apresentado à investigação não for satisfatório. E aqui, Amanda, quem lê as nossas notícias vai ver que há um nível de detalhamento que só mesmo jornalista que está tendo acesso à investigação, acesso a fontes que acompanham a investigação estão divulgando. Então, vejam lá no site do SBT News e aqui conosco ao longo da programação que eles estão montando anexo por anexo, já assinaram aquele termo de confidencialidade, agora estão roteirizando a delação premiada, dividindo em capítulos, dividindo em anexos, e aí os depoimentos vão ser encaixados nestas muitas caixinhas. Eu tenho duas dúvidas, não sei se você sabe me responder, Basília. Primeiro, sobre o prazo disso, se dá para estimar em quanto tempo essa delação premiada, que vai crescendo mesmo, ela vai ganhando corpo. Você tem mais novos atores, novos personagens, ela vai ganhando corpo. Se ela é prevista mesmo, acho que estavam falando até junho, mais ou menos, né, um prazo de 60, 90 dias. Se você consegue estabelecer mais ou menos isso para a gente. E outra coisa, se há um risco também, porque o que eu tinha ouvido de um advogado na semana passada, quando veio a público a história da delação do Daniel Vorcaro, era o seguinte: bom, ele tem o mesmo advogado que o João Carlos Mansur, a Reag, então já era esperado que o João Carlos Mansur entrasse conjuntamente nessa delação. Mas como eles têm o mesmo advogado, eles conseguiriam combinar versões. E talvez o mesmo se estabeleça para o Fabiano Zettel, porque ele é cunhado do Vorcaro. Então, obviamente, deve haver uma comunicação ali entre os advogados, a família, o pai, né, uma ponte entre Vorcaro e Fabiano Zettel. Quer dizer, como é que isso pode, eventualmente, atrapalhar as investigações? No caso, eles vão escolher quem delatar? Você acha que isso interfere? Investigação e defesa querem aproveitar dessa conexão entre eles, porque, fato, qualquer coisa errada ou certa que eles tenham para falar, invariavelmente pode pegar o outro. Então, dentro dessa estratégia da defesa e até se valendo desses fatos, desses exemplos pretéritos, olha, na Lava Jato isso também já aconteceu, houve um consenso, ou está sendo negociado este consenso entre eles para que os delatores ajam em conjunto. Então, mesmo que um diga uma informação diferente, que destoe do outro, a Polícia Federal conseguirá confrontar isso a partir das provas. Então, reforça essa questão das delações serem meio de prova, apesar da grande importância, ser um método que pouco a pouco vai ganhando mais relevância nesses processos que envolvem grandes atores políticos. Processos criminais resultam ou têm cada vez mais resultado em delações premiadas. A gente viu o caso mais recente também da morte da Marielle Franco, a vereadora pelo PSOL, também houve delação premiada no caso dela, de Rony Lessa, policial militar que confessou ter matado a vereadora e acabou contando também quem foram os mandantes do crime. Então, existem várias outras delações acontecendo aí no ordenamento jurídico brasileiro que vão servindo como exemplo. Não existe uma delação igual a outra, né? Não existe uma única fórmula de delação, apesar de até ter uma lei que trata das colaborações privilegiadas. Respondendo a sua pergunta, tanto quem acusa ou quem investiga, quanto quem está defendendo esses investigados, começaram a ver qual a vantagem de uma delação em conjunto, como pode ajudar, né, os dois lados, porque aqui ninguém faz nada obrigado, pode se sentir pressionado, ver a delação como a última saída, mas não dá para dizer que está
sendo obrigado a fazer alguma coisa. Então, realmente, é tudo na base da conversa, da negociação, até mesmo pelo quilate dos advogados que estão sendo contratados para conduzir essa banca de defesa, é tudo muito pormenorizado, né? Nada é para já, ou indo contra o mínimo básico que a gente entende por lei, né, por regra. Do ponto de vista do timing, a gente, né, jornalista, tem um timing muito mais agitado, muitas vezes, do que o timing dos próprios acontecimentos, né, jurídicos. O que me disseram hoje integrantes da defesa destas pessoas que estão negociando esse acordo coletivo de delação premiada, que vai ser um processo demorado, que muitas pessoas querem que seja rápido, mas que leva tempo. Eu pedi até para que pudessem apontar quantas semanas ou quantos meses, de certa forma até para a gente poder comparar com o calendário eleitoral, porque uma coisa vai impactar a outra. Pelo menos a fonte nesse ponto foi um pouco mais conservadora, disse que não é possível apontar datas. Eu disse, então, essa é uma fase pré-delação, é isso? Aí essa fonte falou, é uma pré-delação, mas que, claro, no fim das contas, tudo vai ser a delação premiada. Então, o que é essa fase de pré-delação? Assina o termo de confidencialidade, depois roteiriza essa delação, até para dar mais funcionalidade, né, para fazer com que estes depoimentos não sejam longas sessões de nada. A investigação sabe exatamente o que quer achar, o que quer ouvir destes delatores, né? Quais são as lacunas que a investigação tem ainda para preencher, já que Polícia Federal, Procuradoria-Geral da República já detém um arsenal de informações documentadas ou digitais, né, a partir do que foi apreendido nos muitos celulares desta operação. Então, não dá muito espaço para mentir, ainda que os delatores possam querer mentir também. Então, faz o acordo de termos de confidencialidade, depois determina estes anexos, né, que são estes capítulos do roteiro, tentando aqui, de uma maneira mais informal, explicar para o nosso espectador. E aí depois, Amanda, os depoimentos vão sendo encaixados nestes anexos. Só para a gente novamente citar aqui um exemplo, Mauro Cid, tenente-coronel, delator da tentativa de golpe. O ex-ajudante de ordem, ex-presidente Jair Bolsonaro, ele tinha tanta coisa para falar que... Travou o celular da Basília, virou um pouco a imagem. Vamos ver se a gente consegue restabelecer a comunicação com ela, essa conexão, muito rapidamente. Ela estava terminando de contar ali sobre os capítulos, os anexos da delação premiada. Mas eu acho que a gente foi bem, né? Deu para entender tudo, eles estão nessa fase de pré-delação, fazendo um esqueminha ali, um roteirinho mesmo, como bem definiu a Basília, do que eles pretendem entregar. Então, apuração, informação exclusiva, que você só acompanha aqui no SBT News, da nossa grande Basília Rodrigues. O que ela disse? Primeiro, eles estão negociando um acordo em conjunto com a PGR-PF, isso já era sabido, mas a grande novidade que a Basília nos trouxe é que será um acordo coletivo. Coletivo até agora engloba quem? Daniel Vorcaro, o principal, o banqueiro mais famoso, João Carlos Mansur, que é o dono da REAG, aquela gestora independente de fundos, e o Fabiano Zettel, a novidade que trouxemos hoje também, cunhado de Daniel Vorcaro, que está preso na Papuda e nessa última fase da operação da Polícia Federal Compliance Zero, e era tido como operador financeiro, né, de todo esse esquema da organização criminosa.